Em poucos minutos, você entrará em um campo de rendição que transforma a alma para sempre. A maioria das pessoas passa a vida tentando controlar o destino, controlar as emoções, controlar os outros, controlar até a Deus. Mas há algo que raramente é dito e menos ainda compreendido. O verdadeiro poder espiritual não está no controle, está na rendição. Andrew Murray descobriu isso em um ponto irreversível de sua vida, e suas palavras continuam ecoando como códigos vivos para aqueles que desejam mais do que religião, desejam união com o próprio coração de Deus. E se eu te dissesse que ao final desse vídeo será entregue um portal silencioso, uma técnica escondida nas entrelinhas dos maiores mestres da oração, que pode ativar em você uma dimensão nova de oração e intimidade com o Espírito Santo? Mas não agora. Isso só será possível se você permanecer até o final. Porque o que está prestes a ser revelado não é uma informação, é uma convocação, um chamado velado que só os sedentos conseguem ouvir. Aqueles que já tentaram de tudo, mas ainda sentem um vazio indomável. Uma saudade de algo que nunca viveram, mas sempre souberam que existia. Você sente isso? Já notou como há uma inquietação persistente na alma humana, mesmo entre os que frequentam cultos, leem devocionais e oram todos os dias? É como se algo ainda estivesse fora do lugar. Como se estivéssemos presos num ciclo de tentativas sem transformação real. Andrew Murray escreveu sobre isso com lágrimas e fogo. Ele dizia que a verdadeira oração não é um esforço para tocar Deus, mas um repouso na certeza de que Deus já nos toca, se nos rendermos. A rendição não é uma performance, é um colapso voluntário da autossuficiência. Mas quem está disposto a colapsar? Quem está disposto a deixar de ser o centro da própria espiritualidade? A maioria busca milagres, bênçãos, palavras proféticas. Poucos buscam o altar onde o ego morre e apenas Deus permanece. Você é um desses poucos? E aqui começa a desconstrução. Porque rendição, para muitos, ainda significa fraqueza, significa desistência, passividade, resignação. Mas Murray nos mostra que é o oposto. Render-se é entrar na guerra mais alta, a guerra contra o eu. E essa guerra não se vence com força, mas com entrega. A maioria está fazendo do jeito errado, buscando a Deus enquanto ainda protegem suas zonas de controle, achando que fé é manter o volante nas mãos enquanto pedem que Deus abençoe a rota. Mas quem verdadeiramente se rendeu já não escolhe o caminho. Ele se deixa levar, e é aí que começa o mistério. A vida não mais vivida por si mesmo, mas pela presença que habita em silêncio. O Espírito Santo não habita em corações cheios de si. Ele espera pelo esvaziamento. E não há prática mais profunda do que essa. Esvaziar-se de toda pretensão, toda autoimagem, toda certeza construída pela carne. Andrew Murray chamava isso de a escola do Espírito, onde aprendemos não mais por esforço, mas por abandono. Você já experimentou orar e não pedir nada? Apenas se colocar como um altar vazio? A maioria ainda vê a oração como ferramenta, mas ela é, na verdade, sepultura e ressurreição. Morremos no orgulho para nascer na obediência. Despimo-nos da lógica para vestir o manto do invisível. E nesse espaço de silêncio, algo nos visita. Algo que não pode ser explicado, apenas habitado. E o corpo sente. A rendição verdadeira começa a afetar a respiração, o olhar, a forma como você pisa no chão. Há um novo ritmo, uma doçura oculta que invade até os ossos. Já não há ansiedade, porque já não há controle. Há confiança, não porque tudo está resolvido, mas porque tudo está nas mãos daquele que vê além. E nesse lugar, orar se torna viver, respirar se torna prece, calar se torna escuta. Você já esteve nesse lugar? Andrew Murray esteve, e nos deixou mapas, linhas escritas com dor, fé e fogo. Cada livro dele é uma convocação para um tipo de vida que este mundo esqueceu. A vida devocional, que não precisa ser mostrada,
mas transborda em cada gesto invisível. A neurociência, agora, começa a vislumbrar algo que Murray já vivia no século XIX. Pesquisas sobre estados de entrega profunda mostram que o cérebro muda, literalmente. Áreas ligadas ao medo se silenciam. O córtex pré-frontal, responsável pelo controle analítico, se aquieta. A atividade neural entra num fluxo que os cientistas chamam de estado de fusão com o presente. Mas para Murray, isso sempre teve um nome mais sagrado: união com Cristo. A entrega não apenas muda o cérebro, ela muda a substância da alma. Quem se rende se transforma de dentro para fora. E isso é o que muitos hoje começam a sentir sem entender: que não há mais força em continuar como estavam. A alma pede um colapso. E esse colapso é o início da vida no espírito. Você pode aplicar ainda hoje, não como uma fórmula, mas como uma decisão. Ajoelhe-se em seu quarto, feche os olhos e, em vez de falar, apenas diga internamente: Senhor, eu não sei mais como fazer. Toma tudo. E fique. Aguente o silêncio. Aguente a ausência de respostas, porque nesse espaço escuro nasce a luz. Você pode fazer isso agora, mesmo sem entender, mesmo com medo, mesmo se sentindo indigno. É ali, nesse vazio, que o Espírito começa a agir. A presença que transforma não se manifesta na performance, mas na rendição crua. E quando você menos esperar, sentirá uma paz que não veio de você. Uma paz que invade, que governa, que não pede permissão, mas apenas entra. E mesmo assim, isso é apenas a superfície. O que Andrew Murray descobriu sobre a rendição vai além do que se pode ensinar com palavras. Vai além da teologia, além do hábito devocional. Ele acessou um código escondido entre a oração e a morte do ego, algo que só pode ser transmitido por experiência direta. E é por isso que, até hoje, seus livros continuam vivos. Porque eles não informam, eles inflamam. E nesse incêndio silencioso, o velho homem se consome e o novo nasce da cinza da vontade quebrada. Você está pronto para morrer para si mesmo? Está disposto a parar de lutar e começar a se render como quem se lança num rio invisível? Mas o que vem agora vai além de tudo o que já falamos. Você sente que há algo ainda escondido? Como se a chave final ainda não tivesse sido girada? Isso não é por acaso. Existe um código, um fio oculto que conecta todas as práticas, todas as orações, todas as lágrimas derramadas no quarto. Um segredo que Murray tocou e deixou registrado, não nas explicações, mas nos intervalos entre as linhas. E é isso que será revelado no final deste vídeo. Uma prática esquecida, uma forma de oração que não é pronunciada, mas vivida. Que não se grita, mas se sussurra. Que não se busca, mas se encarna. E quando você acessar o que está por trás disso, nada mais será como antes. E mesmo assim, isso ainda é apenas a primeira dobra do véu. Você já se perguntou o que está por trás da sua resistência em se render? Qual parte de você ainda insiste em controlar tudo? Andrew Murray dizia que a resistência à entrega é o último reduto do ego. A fortaleza interna onde o orgulho se disfarça de razão. Mas quando essa fortaleza cai, o que entra não é caos, é presença. Uma presença tão doce, tão firme, tão intensa, que parece impossível ter vivido tanto tempo sem ela. E nesse instante, você entende que a rendição não é o fim, é o começo, não da religião, mas da comunhão, não da rotina devocional, mas da fusão viva com a vontade de Deus. Mas ainda assim, isso não é tudo, porque há algo ainda mais profundo do que se render como prática. É se tornar a própria rendição. Um estado onde você já não tenta, não força, não negocia. Você é levado, como folhas conduzidas pelo vento invisível da graça. Andrew Murray chamava isso de vida crucificada, a existência que já não busca a exaltação, mas que se alegra em ser oculta no coração de Deus. Poucos compreendem o que é viver rendido ao ponto de já não desejar aplausos, progresso, sucesso visível. Mas nesse lugar nasce o que o mundo não pode imitar:
a autoridade do céu, a presença que pesa sobre o ambiente, mesmo em silêncio, a oração que muda atmosferas sem dizer uma só palavra, a intimidade com o Espírito que não depende de fórmulas, mas de presença, uma presença que nos reeduca, nos refaz, nos quebra e reconstrói. Você já sentiu que orou e nada aconteceu? Talvez nesse momento você esteja lutando com o silêncio de Deus, achando que está tudo parado. Mas e se eu te dissesse que às vezes o silêncio é o processo exato da rendição se cumprindo em você? E se ao invés de Deus estar distante, Ele estivesse esperando você soltar as rédeas, para que Ele, enfim, pudesse conduzir? A alma rendida não exige respostas. Ela descansa na confiança. Andrew Murray falava sobre o poder de permanecer em Deus mesmo quando nada parece se mover. Essa é a verdadeira fé. Não a que move montanhas, mas a que permanece diante da montanha até que o tempo de Deus chegue. A fé que não exige sinais, mas confia no invisível. E mesmo quando o mundo desmorona, há um lugar em Deus que não se abala. Um refúgio secreto onde a alma encontra segurança não pelas circunstâncias, mas pela presença. Andrew Murray não ensinava uma espiritualidade fácil. Ele nos empurra para o fogo. Mas um fogo que purifica, não queima. Um fogo que transforma o medo em fé, a ansiedade em adoração, o desespero em doce espera. Há uma glória na rendição que não pode ser acessada por aqueles que ainda estão tentando resolver tudo por conta própria. Quando você se rende, de verdade, você não está perdendo o controle. Está devolvendo o controle àquele que sempre soube o caminho melhor que o seu. Você não está desistindo. Está permitindo que a vontade perfeita de Deus encontre passagem em sua história. Você percebe o peso sagrado disso? A maioria das pessoas ainda pensa que buscar a Deus é sobre fazer mais, orar mais, jejuar mais. Mas Murray nos diz, não é a intensidade dos seus esforços que atrai Deus, é a profundidade da sua rendição. Isso muda tudo, porque nesse novo paradigma, você não busca a presença, você se entrega a ela. Você não tenta alcançar o céu, você permite que o céu te alcance. E quando essa chave gira por dentro, sua vida muda sem barulho. O medo perde o poder. A pressa desaparece. A alma aprende a habitar. Não há como explicar essa paz. Não há como simular. Ou é real ou não é. E quando é real, tudo muda. E mesmo que as circunstâncias permaneçam as mesmas, há algo em você que já não responde como antes. Você começa a caminhar com uma leveza nova. Não porque tudo está resolvido, mas porque você parou de lutar contra a correnteza da vontade divina. Andrew Murray chamava isso de descanso da fé. Um estado onde não há mais inquietação interna, porque a alma aceitou ser conduzida. Você consegue imaginar o que seria viver assim? Despertar todos os dias e antes de agir, apenas se render? Antes de planejar, se colocar diante de Deus como um vaso disponível? Não para realizar seus próprios planos, mas para cumprir os dele, mesmo que isso custe sua reputação, seu conforto, seu ego. E é aí que a rendição se transforma em glória. Quando tudo o que você tinha para oferecer é o que Deus já pediu há tanto tempo, você mesmo, inteiro, sem máscaras, sem performance, sem expectativas, apenas você, cru, vulnerável, disponível. É nesse altar secreto que os verdadeiros milagres acontecem. Não os que brilham nos palcos, mas os que moldam eternidades. E é nesse tipo de altar que Andrew Murray vivia. Ele não era um teórico, era um experimentador. Um homem que decidiu viver ajoelhado, não por fraqueza, mas por convicção espiritual. Porque ele sabia, o joelho dobrado carrega mais poder do que um exército em pé. Você sente que algo está sendo movido dentro de você agora? Talvez não seja emoção, nem entusiasmo. Talvez seja aquele silêncio interno que Murray tanto falava. O silêncio que prepara a alma para ouvir a voz que não vem do mundo, mas do céu. Uma voz que sussurra: filho, pare de tentar. Apenas venha. Essa voz não grita,
não exige, ela convida. E se você ouviu esse convite agora, mesmo que como um eco sutil, então entenda, é porque o Espírito já está te atraindo para a rendição. Não como punição, mas como libertação. Você não precisa mais carregar tudo. Você não precisa mais tentar dar conta. Há um descanso para os cansados. Há uma sombra fresca para os que caminham sob o sol escaldante do esforço humano. E esse descanso é um nome. Esse nome é Jesus. Mas mesmo esse nome ainda guarda mistérios não revelados. Você sabe que existe algo além, algo que Andrew Murray tentou descrever, mas que só pode ser vivido. Ele falou sobre oração como o sopro da alma, sobre rendição como a arte de viver de joelhos por dentro, mesmo quando se está de pé por fora, sobre consagração como um voto silencioso que sela a alma com fogo. E é por isso que, mesmo que você tenha ouvido pregações, lido livros, feito campanhas, algo neste momento ainda pulsa com uma urgência sagrada, como se sua alma dissesse: agora é a hora. Não de começar mais um ciclo de esforço espiritual, mas de largar tudo, de se render como quem mergulha, sem olhar para trás, sem garantia, apenas fé. E quando você fizer isso, algo se abrirá, algo que não depende de você, algo que não pode ser explicado, apenas habitado. E mesmo assim, isso ainda é só o início, porque há um véu além do véu. Há um silêncio mais profundo que o silêncio. Há uma oração que não usa palavras. E é exatamente nesse ponto que Andrew Murray deixava de escrever e começava a adorar em silêncio. Ele sabia que algumas realidades não se ensinam, apenas se transmitem pela presença. E essa presença está aqui agora, sutil, ardente, viva, como se algo estivesse sendo soprado sobre você, algo que não tem nome, mas tem direção. Você sente isso? A maioria dos que assistem esse vídeo talvez não cheguem até aqui, talvez abandonem antes, mas você está aqui, e isso já diz tudo, porque os chamados à rendição não são para todos. São para os que ouviram algo que o mundo não consegue calar, para os que sentem que há algo além da superfície da fé moderna, para os que sentem falta de uma espiritualidade com peso de eternidade, com cheiro de altar, com profundidade de lágrimas. Se você é um desses, permaneça, porque o que está prestes a ser revelado no final deste vídeo vai tocar exatamente a parte de você que ainda não se entregou totalmente. E quando isso acontecer, você saberá, mas mesmo assim, isso ainda é apenas o começo, porque quando a alma começa a se render, de fato, algo invisível e irreversível acontece. Não é um sentimento, não é uma emoção, é uma travessia, a travessia do trono interior. O lugar secreto onde antes o eu decidia, controlava, opinava, resistia. E de repente, aquele trono se esvazia. E algo infinitamente mais puro se assenta ali, a vontade de Deus. Não mais como ideia abstrata, mas como pulsação viva, como respiração que guia, como sopro que orienta os caminhos do dia. E nesse lugar não há mais espaço para a ansiedade, porque não há mais nada a conquistar, há apenas o fluir da obediência, o fluir da escuta, o fluir da presença. E você começa a notar que, quanto menos você tenta ser espiritual, mais espiritual você se torna, porque já não é você tentando, é Cristo vivendo em você. Andrew Murray dizia que Deus não pode encher aquilo que ainda está ocupado. E talvez esse seja o segredo que a maioria esqueceu. Queremos a plenitude de Deus, mas sem abrir mão das sobras de nós mesmos. Ainda queremos controlar as áreas cinzentas. Ainda queremos manter escondidos os cômodos fechados da alma. Mas a rendição verdadeira é total. Ela invade o que está trancado há anos. Ela exige as chaves que você escondeu até de si mesmo. E é aí que começa o milagre. Quando você abre o que nunca pensou abrir. Quando você deixa Deus entrar no lugar da sua ferida mais funda. Quando você não ora apenas para ser ouvido, mas para ser moldado. A rendição é moldagem. É a argila dizendo ao oleiro:
Faça como quiser. Você consegue sentir o peso sagrado disso? Porque não se trata apenas de melhorar sua vida espiritual. Trata-se de mudar de natureza. De viver não mais como alguém que pratica fé, mas como alguém que se tornou fé viva. A fé que não precisa ver, não precisa entender, não precisa provar. A fé que se rende mesmo sem chão, mesmo sem mapa, mesmo sem garantia de retorno. Foi esse tipo de fé que guiou Murray a uma entrega que o mundo chamaria de loucura, mas que o céu reconhece como adoração. Uma vida escondida em Deus, uma vida de altar, onde cada gesto é sacrifício, cada respiração é intercessão, cada silêncio é oração. E quando você começa a viver nesse estado, tudo muda, até o tempo. O tempo já não é mais inimigo, ele se torna espaço sagrado. Você para de correr, para de medir, para de tentar acelerar, porque quem se rendeu já não tem pressa, já não tem medo de esperar, já não se sente sozinho no silêncio, porque o silêncio agora é presença, é visitação, é preparação para o que não pode ser explicado. Andrew Murray falava do recolhimento interior como o início da comunhão, porque é quando você recolhe seus desejos, suas distrações, suas expectativas, que Deus começa a se revelar como Ele é, não como você gostaria que fosse. E essa revelação vem como quebrantamento, não como espetáculo. Vem como aquele momento onde você não tem mais palavras, e mesmo assim, entende tudo. A alma entende. O espírito reconhece. E lágrimas que você não sabia que estavam retidas há anos, finalmente descem. Não de tristeza, mas de reconciliação. Você começa a se reconciliar com o fato de que não precisa mais vencer. Não precisa mais ser forte. Não precisa mais dar conta. Porque se render é justamente se desfazer da ideia de que precisava. E nesse exato instante, o Espírito Santo começa a soprar sobre o seu interior. Não como força violenta, mas como brisa que reposiciona. Como luz que invade a fresta. Como voz que diz: filho, agora sim. Agora posso fazer em você o que só eu poderia. E esse é o ponto onde muitos recuam. Porque parece simples demais, parece vulnerável demais, parece perigoso. Mas a verdade é que não há segurança maior do que se render ao incontrolável amor de Deus. Andrew Murray entendia isso com uma clareza que assusta. Ele sabia que a verdadeira força espiritual vem de abrir mão da própria, de abandonar a luta pela imagem, pela razão, pelo controle. Porque somente quando você morre para tudo isso é que pode começar a viver de verdade, a viver a vida no espírito, a vida que não precisa de plateia, que não depende de aplauso, que floresce no secreto, que cresce no escondido, que amadurece no silêncio. Você sente esse chamado porque não é uma ideia, não é uma teoria, é uma convocação. Algo dentro de você sabe, algo que sempre soube, que chegou a hora. Hora de parar de tentar, hora de parar de correr, hora de parar de fingir força, hora de se render, de se lançar, de descer do trono, de entregar as armas, de dizer: Pai, eu não quero mais lutar contra ti, toma tudo. E quando esse momento chega, e ele pode estar chegando agora, uma presença invade, uma presença que não se explica, que não se limita, que não se impõe, apenas entra, mora, cura, reconfigura. E quando isso acontece, você já não é o mesmo, mas ainda não consegue explicar o que mudou. E é assim que deve ser, porque o mistério da rendição não cabe nas palavras, ele é percebido na vida, ele é encarnado no cotidiano, ele transborda sem esforço. Andrew Murray falava sobre isso como quem já não precisava provar nada, porque ele vivia isso. E agora, talvez pela primeira vez, você esteja tocando esse mesmo campo espiritual, onde tudo o que você achava que precisava desaparece. E tudo o que você mais precisava se revela. Esse campo é silêncio. Esse campo é presença. Esse campo é casa. E tudo o que você precisa fazer é continuar. Continuar rendendo. Continuar soltando. Continuar permitindo que Deus seja Deus e você apenas o filho amado, o vaso moldável, o altar vivo. Mas mesmo agora,
isso ainda é só a superfície. Porque há algo mais. Algo que foi preservado. Algo que só é liberado quando a alma atravessa esse último véu. E é exatamente isso que será entregue ao final deste vídeo. Uma prática escondida. Uma chave esquecida. Uma oração que não se fala, se vive. E quando você tocar isso, você saberá que chegou. E nunca mais poderá voltar ao que era antes. E mesmo assim, ainda será apenas o começo. Porque a rendição verdadeira não é um ponto final. É um portal. Um portal que se abre para uma nova forma de existir. Onde já não se vive pela força, mas pela dependência. Onde já não se calcula os próximos passos, porque os passos já não pertencem a você. Eles foram consagrados, silenciosamente, em um altar invisível, onde o Espírito Santo escreve caminhos que os olhos não veem. E nesse novo estado, cada decisão começa a vir não de um esforço mental, mas de uma quietude interna. Você sente o sim de Deus antes mesmo de pensar. Você sente o não de Deus antes mesmo de querer. Porque a vontade dele se alinha à sua. E o que antes era luta, vira fluxo. O que antes era peso, vira leveza. O que antes era distância, vira fusão. Andrew Murray compreendia a profundidade dessa experiência não como uma teoria teológica, mas como uma transformação existencial. Ele não falava de rendição como um mandamento, mas como uma necessidade vital, como respirar, como beber água, como existir. Porque sem rendição, a alma seca, murcha, se endurece e começa a confundir disciplina com rigidez, espiritualidade com performance, intimidade com esforço. Mas quando há rendição, a disciplina vira doçura, a oração vira presença, o jejum vira comunhão. E tudo aquilo que antes parecia fardo se torna banquete. Você passa a desejar o que antes evitava, passa a amar o que antes cansava. Porque o Espírito de Deus começa a viver em você, e com ele nasce um novo desejo. O desejo de ser nada, para que ele seja tudo. E essa é talvez a maior inversão da lógica humana. Entender que a maior vitória espiritual é tornar-se fraco aos próprios olhos. É não ter mais certeza de nada, a não ser de que ele é suficiente. É não confiar mais nos próprios argumentos, mas apenas na voz sutil que sopra entre as palavras. Andrew Murray dizia que a alma rendida se torna como uma harpa, imóvel por si, mas vibrante nas mãos do Espírito. E isso muda tudo, porque você já não precisa mais estar certo, já não precisa mais vencer discussões, convencer ninguém, provar sua fé. Você se torna testemunha viva, não por imposição, mas por emanação. Sua vida começa a exalar algo que não é mais seu, mas que é absolutamente verdadeiro. E mesmo nas tarefas mais comuns, algo mudou. O jeito de falar, o ritmo ao andar, o modo como você olha para as pessoas. Tudo carrega uma ternura nova, um silêncio carregado de paz. Porque quando você se rende, você se reconcilia com o mundo. Não porque o mundo mudou, mas porque você deixou de esperar que ele fosse diferente. Você apenas flui, e nesse fluir, o reino se manifesta sem alarde. Como fermento na massa, como semente no solo, como sal que não se vê, mas muda o sabor de tudo. Andrew Murray chamava isso de vida interior. E quem vive por dentro nunca mais se satisfaz com os palcos externos. Porque o palco da alma é o altar secreto onde Deus se revela em cada detalhe. Você já percebeu que as orações mais transformadoras não são as mais longas? São aquelas feitas com a alma despida, sem planos, sem argumentos, apenas presença. E talvez agora, enquanto escuta essas palavras, sua alma esteja fazendo exatamente isso, orando sem som, clamando em silêncio, dobrando os joelhos internos. E se isso está acontecendo, então entenda, você já está dentro de um movimento que não pode mais ser interrompido. Porque quem começa a se render, mesmo que aos poucos, mesmo que com medo, já foi tocado, já foi chamado. E o chamado à rendição é irrevogável. Ele te acompanha,
ele te persegue. Ele se insinua nas horas mais improváveis, porque o espírito é insistente. Ele não invade, mas também não desiste. E quando você se entrega por completo, algo em você morre, mas ao mesmo tempo, algo finalmente nasce. É um tipo de luto e renascimento. Você sente saudade de quem você foi, mas celebra quem está nascendo. Você já não se reconhece tanto nas antigas vontades, nos antigos sonhos, nas antigas prioridades. E isso é bom, porque agora há espaço. Espaço para aquilo que vem de cima. Espaço para o que não é contaminado pelas urgências deste mundo. E esse espaço é sagrado. Nele, o Espírito habita. Nele, ele fala. Nele, ele cura. Nele, você encontra finalmente o que sempre procurou: descanso. Não um descanso que paralisa, mas um descanso que energiza, que impulsiona, que renova. Você sente isso se mover em você agora, como um rio que foi desbloqueado por dentro, como se as barragens do ego estivessem se rompendo. Talvez você esteja sentindo até vontade de chorar, não de tristeza, mas de alívio. Como quem finalmente pode soltar a espada, o escudo, os medos, os méritos e descansar nos braços do Pai, porque isso é a rendição. Não um ritual, mas um retorno. O retorno para o lugar onde a alma sempre pertenceu. O lugar da dependência radical, da fé sem cálculo, da obediência sem hesitação, da entrega sem reservas. E nesse lugar, você descobre que a rendição não é o fim da liberdade, é a porta para a liberdade mais alta. A liberdade de não precisar mais ser o centro de nada, de apenas existir para Deus, em Deus, por Deus. E mesmo agora, enquanto você respira, algo está acontecendo. Algo invisível, mas real. Como se as palavras de Andrew Murray tivessem atravessado o tempo, os livros, os idiomas e chegado até aqui, até você. Como uma herança espiritual sendo ativada. Como uma unção antiga, oculta, mas ainda viva. Porque ela nunca morreu. Ela só esperava um coração pronto. E talvez esse coração seja o seu. Agora, neste exato momento. Mas mesmo assim, isso ainda é só o início. Porque há algo mais. Algo que só será entregue àqueles que ousarem atravessar o último véu. Aqueles que permanecerem até o fim. Aqueles que não apenas escutam sobre a rendição, mas que escolhem vivê-la, mesmo que isso custe tudo. Porque quando tudo é entregue, tudo é transformado. E mesmo assim, o que está por vir ainda não pode ser dito, apenas vivido, porque há dimensões da alma que não se acessam com palavras, mas com posturas. E a postura da rendição não é apenas dobrar os joelhos, é dobrar o coração, é inclinar a vontade, é abaixar a guarda interior, aquela que você nem sabia que estava armada. E nesse gesto invisível, você começa a se alinhar com um campo espiritual que não responde a fórmulas, mas a verdades internas. E quanto mais você se entrega, mais você percebe que tudo aquilo que parecia distante de Deus, suas lutas, seus medos, seus fracassos secretos, tudo isso se torna matéria-prima para a glória. Não há nada tão quebrado que Deus não possa usar. Não há escuridão tão densa que a luz da rendição não possa atravessar. Andrew Murray compreendia isso com uma sensibilidade desconcertante. Ele não pregava de cima. Ele escrevia como quem já tinha sido quebrado, moído, refeito. Seus escritos não são discursos. São orações sussurradas do fundo de uma alma que já passou pelo deserto. Por isso tocam tanto. Porque falam direto com a parte mais escondida de você. Aquela parte que já cansou de performar. Aquela parte que já não aguenta mais viver na superfície da fé. Aquela parte que sussurra à noite: Deus, há mais. E a resposta de Deus não vem como trovão. Vem como rendição. Um chamado sutil. Filho, me entrega o que você ainda está segurando. E talvez agora você perceba que a vida espiritual não é sobre acrescentar mais práticas, mais regras, mais disciplinas, mas sobre soltar o que ainda te prende. A raiva não resolvida,
a culpa escondida, o orgulho silencioso, o medo do abandono, a vergonha de não ser suficiente. Tudo isso precisa ser trazido para o altar da entrega, não para ser punido, mas para ser purificado, porque o Espírito Santo não quer que você se esconda, ele quer que você se revele, como é, onde está, com o que sente. E quando você se apresenta assim, sem máscara, sem filtro, sem escudo, ele age, ele toca, ele entra, ele transforma. E a transformação verdadeira não grita, ela muda o tom da voz, o jeito de olhar, a forma de reagir, a maneira de respirar. Você percebe que já não está mais tão inquieto, que já não precisa responder tudo, que já não precisa provar nada, porque você se tornou habitação. E quando alguém se torna habitação, não importa mais o barulho de fora, a paz de dentro governa. Isso não é teoria, é realidade espiritual vivida, é fogo que arde em silêncio, é presença que ocupa sem forçar. É o que Andrew Murray chamava de a vida no espírito, uma vida que caminha com Deus em cada detalhe, que ora em silêncio, que chora em gratidão, que espera sem pressa. E o mais incrível é que, quanto mais você se rende, mais você deseja se render. A alma começa a saborear o abandono, começa a amar o despojamento. O mundo pode continuar girando no caos, mas você já não gira com ele. Você pertence a outra frequência, uma frequência que vibra no compasso da eternidade, onde os passos são guiados pela voz suave, onde as decisões são feitas de joelhos, onde o sim e o não dependem da lógica, mas da paz interior. Você entra num estado de obediência radical, não por medo, mas por amor. E esse amor começa a purificar tudo. Os desejos se refinam, as motivações se limpam, as buscas se realinham. Você começa a orar não para conseguir algo, mas para estar com alguém. A oração deixa de ser lista e vira presença. A presença se torna suficiente. E mesmo no silêncio, você sente que algo está se movendo. O invisível começa a ganhar forma. A promessa começa a respirar dentro de você. E tudo isso não porque você forçou, mas porque você se rendeu. E é por isso que rendição é a porta de todos os milagres verdadeiros. Aqueles que não aparecem nos vídeos, mas se manifestam em olhares, em abraços, em pequenos gestos carregados de eternidade. Porque o reino de Deus é assim, sutil, profundo, silencioso, irresistível. E quando você olha para trás, já não se reconhece. O medo que te paralisava já não tem voz. A culpa que te perseguia já não encontra abrigo. A ansiedade que consumia seus dias já não encontra espaço. Porque tudo em você agora pertence a um outro rei. Um rei que não governa por força, mas por presença. Que não exige, mas convida. Que não controla, mas guia. E essa guia é tão suave que às vezes você até duvida se está acontecendo. Mas está. A cada manhã em que você acorda e decide entregar mais um pouco. A cada noite em que você se despe espiritualmente diante dele. A cada lágrima que você permite cair sem pressa. Tudo isso é rendição. Tudo isso é adoração. E quanto mais você vive isso, mais você entende que a fé não é um esforço para manter algo. É um descanso para receber tudo. Tudo o que já está disponível, mas que só se manifesta para quem desarma a alma. Andrew Murray sabia que esse era o segredo. E por isso ele falava com autoridade. Porque ele não leu sobre rendição. Ele se tornou rendição. E agora, o Espírito Santo te convida a seguir esse mesmo caminho. Não por imitação externa, mas por transformação interna. Porque o que começou a ser ativado dentro de você não vai parar. É um rio, um movimento, uma voz, um fogo. E esse fogo está apenas começando a arder. E mesmo assim, ainda é só o prelúdio do que está por vir. Porque há uma chave, uma única chave, que acende a rendição em seu grau mais profundo. E quando você estiver pronto para recebê-la, ela virá. Talvez no silêncio de um quarto. Talvez durante uma oração solitária. Talvez agora. Mas ainda não.
Porque o que está prestes a ser entregue ainda precisa de espaço. Um espaço que só nasce em corações que decidiram esperar, confiar, render, permanecer. E se você chegou até aqui, você já sabe, ainda não acabou. Ainda está apenas começando. Porque a verdadeira rendição não é um evento. É um processo contínuo. Um desdobrar da alma em camadas cada vez mais sutis. E cada camada que se rende, revela outra que ainda se esconde. Por isso a jornada espiritual não é uma escada linear para cima, mas um mergulho progressivo para dentro. Quanto mais fundo você vai, mais claro fica que Deus não está lá fora. Ele sempre esteve dentro, esperando, observando, sussurrando. Não com voz de comando, mas com a delicadeza de quem não força a entrada. Ele espera por portas abertas por dentro. Espera pela entrega que brota de amor, não de obrigação. E quando você começa a viver assim, algo muda, até na maneira como você enxerga o sofrimento. A dor deixa de ser castigo e se transforma em lapidação. A espera deixa de ser perda de tempo e se torna disciplina da alma. A escassez se revela um jejum sagrado e não um abandono. Porque o Espírito te ensina a ver com outros olhos. Ele te mostra que a vida não está te punindo, está te preparando. Que o silêncio de Deus não é ausência, é maturação. E que o tempo dele não é atraso, é precisão. E essa revelação muda tudo. Você começa a caminhar sem pressa. Começa a falar menos. Começa a ouvir mais. A rendição verdadeira dá frutos invisíveis primeiro. Você começa a carregar uma paz que ninguém entende. Um brilho nos olhos que não se explica. Uma leveza nos ombros que não veio de férias, mas de libertação. Você começa a perdoar mais rápido, a julgar menos, a ter compaixão por pessoas que antes você evitava. Porque o Espírito começa a viver em você de forma tão intensa que o seu eu antigo já não encontra espaço. E mesmo assim, ele não te anula, ele te revela. Porque a verdadeira rendição não é apagar quem você é revelar quem você é sem o peso do ego, da culpa, da performance. É como se o Espírito Santo soprasse a poeira da sua alma e revelasse o brilho original. Aquele brilho que foi apagado por traumas, por palavras duras, por medos enraizados, mas que nunca foi destruído, apenas escondido. E agora, na rendição, esse brilho começa a emergir, sem estardalhaço, sem holofotes. Apenas uma luz suave que começa a guiar seus passos. E cada passo te leva para mais perto da sua essência. E quanto mais perto dela você chega, mais você reconhece. Você nunca esteve sozinho. A presença sempre esteve ali, esperando o seu sim. Não um sim racional, mas um sim existencial. Um sim com o corpo, com a alma, com a vida. E então você para de lutar. Para de correr atrás de reconhecimento, de validação, de aceitação. Porque você finalmente entendeu que já é aceito, já é amado, já é habitado. E nada que você faça vai aumentar ou diminuir isso. É graça, pura, bruta, infinita. E essa revelação é libertadora. Porque te tira do lugar da cobrança e te coloca no espaço da confiança. Você para de tentar merecer e começa a apenas responder. Cada oração vira uma resposta ao amor que te amou primeiro. Cada ato de obediência vira uma resposta à voz que já te chama por nome. E esse nome tem peso, tem unção, tem história, tem destino. E quando você entra nesse fluxo, o céu deixa de ser um lugar distante e começa a ser uma atmosfera presente. Você sente o céu no toque de uma mão, no silêncio da madrugada, no olhar de um estranho que sorri sem motivo. O céu se aproxima porque você se alinha com ele. E essa é a promessa, que quando a vontade do céu encontra uma alma rendida na terra, milagres acontecem. Não como espetáculo, mas como consequência natural de um coração em harmonia com o eterno. Você se torna ponto de contato entre o visível e o invisível, entre o que é e o que será, entre o que você sonha e o que Deus já preparou. E esse lugar, esse estado, essa frequência, não se alcança com esforço, se acessa com entrega.
E por mais simples que isso pareça, é a batalha mais profunda da alma humana. Porque abrir mão do controle parece morte. E de certa forma é mesmo. A rendição é uma morte, mas é uma morte que leva à vida. É a cruz antes da ressurreição. É o cálice antes da glória. É o silêncio antes da canção. Mas uma vez que você passa por essa porta estreita, o espaço se expande, o coração respira, a alma floresce e tudo começa a fazer sentido. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou por dentro. E o mais belo é que essa mudança não tem fim. É um eterno desdobrar-se em Deus. Um eterno perder-se para se encontrar. Um eterno morrer para viver. Até que um dia, sem perceber, você se tornou aquilo que sempre buscou: paz, presença, amor, clareza. Você se torna a resposta para as orações que um dia fez. Você se torna abrigo para outros que ainda estão se debatendo nas tempestades. Você se torna casa para o Espírito. E ser casa de Deus não é privilégio de poucos. É o destino de todos os que decidem render-se por inteiro. E talvez agora, nesse exato momento, enquanto lê essas palavras, algo dentro de você esteja se abrindo. Um sussurro, um desejo, uma lágrima, um silêncio profundo. Não ignore isso. Essa é a linguagem do Espírito. É assim que ele fala. E quando ele fala, o mundo para. Porque você sabe, você sente que chegou a hora de entregar o que ainda resta, a hora de soltar o que ainda pesa. A hora de dizer, não com palavras, mas com o ser: eis-me aqui, toma tudo, faz de mim tua morada. E nesse instante, tudo muda. Porque quando você diz, eis-me aqui, com o coração nu, sem reservas, sem máscaras, sem planos de fuga, o Espírito vem. Não como uma visita, mas como alguém que finalmente pode habitar, reorganizar, curar, preencher. E você sente. Não é uma sensação superficial, não é emocionalismo, é uma invasão santa, uma tomada sutil e poderosa da sua interioridade. É como se algo muito antigo dentro de você finalmente exalasse alívio, como se a parte mais esquecida da sua alma dissesse: agora sim, agora posso respirar. E nesse respiro, a vida ganha outra textura. As mesmas situações que antes te esmagavam, agora parecem pequenas diante da paz que te governa por dentro. Você começa a perceber que não está mais tentando sobreviver, mas aprendendo a viver com profundidade. Cada detalhe se torna sagrado. A luz do sol na janela, a água escorrendo entre os dedos, o silêncio entre duas palavras. Tudo se enche de significado porque você se encheu da presença. E a presença muda tudo, sem mudar nada de fora. Você não precisa mais gritar para ser ouvido, porque a sua frequência já carrega autoridade. Você não precisa mais provar nada, porque seu espírito já transborda a verdade. A vida deixa de ser palco e se torna altar. Você caminha não para conquistar, mas para revelar. Não para ser visto, mas para ver. E o que você vê agora são realidades que olhos naturais não captam. Você vê propósito na dor, semente no deserto, sentido no silêncio, presença na ausência. E tudo isso porque você se rendeu. Mas essa rendição não é romântica. É bruta, é crua. Às vezes dói, às vezes te desmonta. Porque o Espírito não reforma, ele reconstrói. E para reconstruir, muitas vezes, ele precisa demolir. Demolir ideias erradas sobre Deus, sobre você, sobre o amor, sobre o tempo, sobre a justiça. Demolir orgulhos sutilmente camuflados de espiritualidade. Demolir medos que você chamava de precaução. Demolir hábitos que pareciam inofensivos, mas roubavam sua alma em silêncio. E quando tudo isso vem abaixo, o vazio assusta. Mas é nesse vazio que o Espírito assenta sua base. E então começa o recomeço. Não um recomeço cronológico, mas ontológico. Um novo tipo de existência. Um novo jeito de estar no mundo. Uma nova forma de sentir, de escutar, de esperar, de caminhar. Agora você sabe que sua vida não é mais sua, e paradoxalmente, nunca foi tão sua. Porque a verdadeira liberdade nasce quando você se entrega completamente.
E o que você ganha em troca não é uma nova religião, mas uma nova identidade. Você passa a viver como alguém que carrega o céu por dentro, como alguém que anda entre os homens, mas pertence ao invisível, como um altar vivo. E esse altar começa a atrair. Pessoas se aproximam sem saber por quê. Sentem algo, mas não conseguem explicar. Porque a presença, quando verdadeiramente entronizada, não precisa ser anunciada. Ela se manifesta. Ela cura sem palavras. Confronta sem agressão. Atrai sem esforço, porque é real. E no mundo das aparências, o real brilha como ouro em meio à lama. Você se torna um reflexo do que o mundo mais precisa e menos entende. Intimidade com Deus. E essa intimidade não se ensina com livros. Ela se revela com vida. E agora que você está nesse lugar de entrega, tudo se torna convite. A perda vira convite para confiar. A espera, convite para mergulhar. A dúvida, convite para dialogar com o Espírito. A queda, convite para recomeçar com mais humildade. Nada mais é desperdício. Tudo é adubo. Tudo é processo. Tudo é caminho. Porque quem vive rendido sabe. Deus não desperdiça dor, nem tempo, nem lágrimas. Tudo coopera. Tudo revela, tudo prepara. E se por acaso você tropeçar e você vai, a culpa não te afasta mais dele. Pelo contrário, você corre para ele como uma criança corre para os braços do pai. Porque agora você entende. A rendição não é sobre nunca errar, mas sobre nunca esconder. É sobre viver exposto diante de Deus, sem medo de ser rejeitado. É sobre entender que ele nunca se impressionou com suas vitórias, nem se escandalizou com suas quedas. Ele sempre quis o seu coração inteiro, ferido, confuso, fragmentado, mas inteiro em entrega. E quanto mais você vive assim, mais simples tudo se torna. Você não precisa mais saber todas as respostas. Não precisa mais controlar todos os caminhos. Não precisa mais impressionar ninguém. Você apenas é, e esse ser é o maior testemunho. Porque é difícil argumentar contra alguém que carrega paz. É impossível ignorar alguém que irradia amor sem interesse. É irresistível estar perto de alguém que carrega o Espírito não como um discurso, mas como uma fragrância invisível. Você se torna uma epístola viva, um templo em movimento, um sacrário humano. E mesmo quando tudo ao redor parece desabar, você permanece. Não por força própria, mas porque está enraizado em algo eterno, em alguém eterno. E esse alguém agora vive em você, respira em você, move-se através de você. E isso basta. Mais do que bênçãos, mais do que respostas, mais do que planos. Ter a presença. Basta. O que antes parecia longe, invisível e quase inalcançável, agora começa a se revelar diante dos seus olhos interiores. Você tocou a essência da rendição, esse segredo sagrado que Andrew Murray tão profundamente ensinou, a entrega total que não apaga, mas revela a alma em sua forma mais pura e alinhada com o Espírito. O invisível tornou-se sentido, o silêncio se transformou em voz, e a inquietação em paz. Tudo porque você permitiu que algo maior tomasse o lugar onde antes reinava o controle e a dúvida. E já já eu vou te entregar o presente final. A chave específica que vai ativar dentro de você essa rendição profunda, essa oração viva, que conecta a alma ao coração pulsante de Deus. Se essa mensagem tocou sua alma e despertou um anseio latente, escreva aqui embaixo: minha alma se rende ao sopro do Espírito. Assim, eu saberei quem caminha comigo nessa trilha de entrega genuína e busca pelo mistério mais sublime da vida interior. Aquela entrega que transforma não só o presente, mas o eterno que já habita em você. Se esta jornada espiritual ressoou no tempo e espaço certos para você, talvez faça parte desse campo invisível de almas sedentas por intimidade verdadeira com o divino. Inscreva-se e venha com a gente, caminhando lado a lado, nessa caminhada silenciosa de renúncia, oração e encontro com o Espírito que tudo habita. Gratidão profunda por sua presença aqui. Que o Espírito continue guiando seus passos na senda da rendição, conduzindo você a um viver mais interior, mais real,
mais pleno. E para você que chegou até aqui, quero compartilhar um presente raro e poderoso. Uma técnica de oração para aprofundar sua rendição a Deus, segundo o coração de Andrew Murray. Um caminho passo a passo para você se conectar verdadeiramente com o Espírito Santo, ativando a vida interior de forma transformadora. Comece encontrando um lugar tranquilo, onde possa ficar em silêncio, sem interrupções. Sente-se com a coluna ereta, os pés firmes no chão e feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes, inspirando pelo nariz e expirando pela boca, sentindo a calma preencher seu corpo. Agora, leve sua atenção para dentro, buscando sentir a presença sutil do Espírito que habita em você, sem forçar, apenas abrindo espaço para que ele se manifeste. Em seguida, mentalize uma luz suave envolvendo seu peito, irradiando calma e pureza, simbolizando a entrega da sua vontade à vontade divina. Repita silenciosamente como um mantra esta frase: Espírito Santo, eu me rendo ao teu sopro, renuncio meu eu para que tu vivas em mim. Permita que cada palavra penetre profundamente, dissolvendo resistências, trazendo humildade e abertura. Agora permaneça nesse estado de silêncio atento, escutando o que ele sussurra. Não procure respostas, apenas receba a presença. Se pensamentos surgirem, acolha-os sem julgamento, retornando gentilmente à oração. Finalize agradecendo, sentindo no coração a gratidão pela comunhão estabelecida. Faça essa prática diariamente, de preferência ao amanhecer ou antes de dormir, e permita que essa conexão se torne o centro da sua vida devocional, a escola secreta onde a rendição se transforma em vida real. Você é digno dessa entrega e dessa transformação. Honra essa jornada com fé profunda e coração aberto, pois é nela que reside o verdadeiro segredo da vida com Deus.